paz do Senhor Jesus, a todos os amados do Pai Celestial, uma ótima manhã de terça-feira, dia 8 de dezembro de 2020, nessa gloriosa paz do Senhor Jesus, a paz que excede a todo entendimento. Amados, vamos estar lendo nesta manhã, o primeiro capítulo aqui vai ser Neemias 12 e depois o 13, nessa primeira leitura. Que essa bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores, possa estar sobre a tua vida, não só hoje, mas para sempre. Como lemos ontem, acho que foi, se eu não me engano, foi ontem, deixa eu ver que foi. Neemias capítulo 8 vai dizer assim, bem no final do capítulo, a alegria do Senhor é a nossa força. Então fortifique-se nesse Senhor maravilhoso. A alegria dele te traz força, não é? E o Salmo 16 diz que na presença do Senhor é que há abundância de alegrias. A sua mão direita há delícias perpetuamente. Neemias 12 vai dizer os sacerdotes que vieram para Jerusalém com Zorobabel. Estes são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua são Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Genetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos, nos dias de Jesua. E foram os levitas, Jesua, Binuí, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias. Este e seus irmãos presidiam sobre os louvores. E Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam defronte dele nas guardas. E Jesua gerou a Joiaquim, e Joiaquim gerou a Eliasibe, e Eliasibe gerou a Joiada, e Joiada gerou a Jonatas, e Jonatas gerou a Jadua. E nos dias de Joaquim foram sacerdotes, chefes das casas dos pais, de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Meraiote, Eucai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicri, de Mini-Amim e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, e de Joiaribe, Matenai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Osabias, de Gedaías, Netanel. Dos levitas foram, nos dias de Eliasibe, inscritos como chefes das casas dos pais, Joiada e Jonã. Esse aqui não é Joana, é Jonã. E Jadua, como também os sacerdotes, até ao reinado de Dario, o persa. Os filhos de Levi foram inscritos como chefes das casas dos pais no livro das crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, os chefes dos levitas, Asabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel. E seus irmãos estavam defronte deles para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, guarda contra guarda. Matanias, Bequebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros que faziam a guarda às tesourarias das portas. Estes foram, nos dias de Joiaquim, esse aqui não é Joaquim, é Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba.
a dedicação dos muros. E, na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares para os trazerem, a fim de fazerem a dedicação com alegria, louvores, canto, saltérios, alaúdes e harpas. E se ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina, dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Netofa, como também da casa de Gilgal e dos campos de Gibeá e Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. E purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e ordenei 2 grandes coros e procissões, sendo um à mão direita sobre o muro da banda da porta do monturo. E após eles ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá. E Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur e filho de Asaf. Perdão, não tem E aqui não. Filho de Zacur, filho de Asaf. E seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus, e Esdras, o escriba, ia adiante deles, indo assim para a porta da fonte e defronte deles. Subiram as escadas da cidade de Davi pela subida do muro, desde cima da casa de Davi até a porta das águas, da banda do Oriente. E o segundo coro ia em frente, e eu após ele, e a metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga, e desde a porta de Efraim, e desde a porta velha, e desde a porta do peixe, a torre de Ananel e a torre de Meá, até a porta do gado, e pararam à porta da prisão. Então, ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo, e os sacerdotes Eliaquim, Maacéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias iam com trombetas, como também Maacéias e Semaías e Eleazar, e Uzi, e Joanã, e Malquias, e Elão, e Ézer. E faziam-se ouvir os cantores juntamente com Jesraías, o superintendente. E sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios, e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria, e até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Oh, glória a Deus! Alegrar é na presença do Senhor. Do contrário, não existe. Não existe alegria a não ser no Senhor. O ministério do templo. Também, no mesmo dia, se nomearam homens sobre as câmaras, para os tesouros, para as ofertas alçadas, para as primícias e para os dízimos, para ajuntarem nelas, das terras, das cidades, as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali e faziam a guarda do seu Deus e a guarda da purificação, como também os cantores e porteiros, conforme o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Porque já nos dias de Davi e de Asaf, desde a antiguidade, havia chefes dos cantores e cânticos de louvores,
e ação de graças a Deus, pelo que todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava as porções dos cantores e dos porteiros, a cada um no seu dia, e santificavam as porções para os levitas, e os levitas santificavam para os filhos de Arão. Então aqui terminamos o capítulo 12. Fomos 10h30, perdão, o capítulo 13 é o último capítulo, como eu disse ontem. Então a gente já vai encerrar o livro de Neemias. Neemias remove diversos abusos. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que, ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda mistura. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera-lhe uma câmara grande, onde dantes se colocavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas, durante tudo isso, não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, vim eu ter com o rei, mas, ao cabo de alguns dias, tornei a alcançar licença do rei. E vim a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, e que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, e, ordenando-o eu, purificaram as câmaras, e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Também entendi que o quinhão dos levitas se lhes não dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão e do mosto e do azeite aos celeiros. E por tesoureiros pus sobre os celeiros a Selemias, o sacerdote, e a Zadok, o escrivão, e a Pedaías, dentre os levitas. E com eles Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque se tinham achado fiéis, e se lhes encarregou a eles a distribuição para seus irmãos. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim, e não risques as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e às suas guardas. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda a casta de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também tírios habitavam dentro e traziam peixe e toda a mercadoria que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá, e lhes disse:
que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Porventura, não fizeram vossos pais assim? E nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado. Sucedeu, pois, que, dando as portas de Jerusalém já sombra antes do sábado, ordenando-o eu, as portas se fecharam. E mandei que não as abrissem até passado o sábado. E pus às portas alguns de meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então, os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles, e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão sobre vós. Daquele tempo em diante, não vieram no sábado. Também disse aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o sábado. Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me, segundo a abundância da tua benignidade. Tanto aqui quando ele fala nisso, por isto, Deus meu, e agora ele fala nisso também, Deus meu, ele abre e fecha aspas. Ou seja, ele está chamando a atenção a nós para a leitura da oração que ele fez nesses inteirinhos aqui. Vi também, naqueles dias, judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura, não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo-o Deus rei sobre todo Israel? E, contudo, as mulheres estranhas o fizeram pecar. Olha só, estava muito distante de Salomão. Olha o legado que Salomão deixa. Vocês entenderam? Salomão já não estava ali com eles há muitos anos. Essa aqui é até difícil de falar qual geração foi depois de Salomão, não é? Mas os estudiosos sempre trazem à tona, tudo certinho. Ele está falando sobre Salomão. Foi amado de Deus e as mulheres estranhas o fizeram pecar. A gente precisa pensar muito bem na nossa vida, porque a consequência do pecado é terrível tanto quanto o pecado, não é? E o legado fica. Possamos ir embora dessa terra, mas deixar para trás rastro de óleo do Senhor. Vamos lá. E dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas? Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o Horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o concerto do sacerdócio e dos levitas. Assim, os alimpei de todos os estranhos e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra, como também para as ofertas da lenha em tempos determinados e para as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Mais uma vez ele clama ao Senhor, para lembrar dele, para o bem. Que legado que Neemias deixa para todo o povo de Israel e para nós hoje como igreja do Senhor, não é verdade? Amados, vamos ler agora
Na próxima leitura, Ezequiel 34 e 35. Até sábado nós vamos estar lendo os 7 capítulos, 6 capítulos corridos e a nossa oração, hora de manhã, hora à tarde, hora à noite. E a partir de domingo, se a gente tiver condição de ler nesse domingo, amém, né? Se não, a partir de segunda-feira até dia 31 vão ser 6 capítulos. E aí a gente termina a leitura bíblica, para a glória do Senhor. Até lá, até mais tarde, em nome do Senhor Jesus.